Aleluia. Aplauda o Senhor por essa obra maravilhosa. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Amém. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: que bom que você veio. Você não perdeu a bênção, não é? Glórias a Deus. Isso. Vou esperar você voltar para o seu lugar. Eu disse há alguns domingos aqui que eu gostaria muito de um grande favor dos pastores da igreja se sentarem bem pertinhos de mim. E os pastores da igreja são os líderes, os supervisores, os coordenadores. Onde temos aqui líderes, supervisores, coordenadores? Levante a mão. Então uma salva de palmas para essa gente. Venham aqui ocupar seus lugares, por favor. Primeira fileira aqui junto comigo. Venham vocês, tá bom? Isso, sempre estejam aqui juntinhos de mim. Eu quero olhar para vocês, quero ser encorajado pela vida de vocês. E alguém não deve estranhar, sabe, gente? Numa igreja celular, há uma multidão de pastores, de pastoras, de gente muito séria que paga um preço alto pela batalha do evangelho. E esses líderes, eu gostaria de tê-los sempre bem juntinhos aqui de mim, bem pertinho de mim, porque eles fazem um trabalho incrível, um trabalho maravilhoso. Abra sua Bíblia na carta que o apóstolo São Paulo escreveu para os Colossenses. Mantenha a sua Bíblia aberta, capítulo 1. Eu lerei no final, do versículo 24, até o capítulo 2, versículo 5. Nessa noite eu quero dizer para você que eu quero e desejo para você também que a nossa vida tenha muito valor, muito significado. Faça a sua vida valer a pena. Diga assim: eu quero que a minha vida valha a pena. Diga: eu quero que a minha vida valha a pena. Uma vida de valor. Nós vamos ler aqui um trecho do apóstolo São Paulo, que pelo Espírito Santo revela coisas a respeito da sua própria vida, da sua intimidade com Deus. E ele revela o que Deus espera da vida dele, e aquilo que o move, aquilo que o leva, o constrange, e o torna às vezes até compulsivo, por fazer a vontade de Deus. Colossenses 1, 24 até 2, 5, eu vou fazer o destaque, e depois vou ler o texto. Perceba no versículo 24, logo de cara, uma alegria estranha. Paulo diz que ele se alegra, ele tem muita alegria, se regozija por sofrimentos. Olha só: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Quem é a igreja? Aqui levante a mão. Isso, as pessoas salvas, transformadas pelo Senhor Jesus Cristo, são a igreja. E Paulo diz: olha, eu sofro e me alegro em sofrer pela igreja, em favor da igreja, que é o corpo de Cristo. Por quê? Porque ele se tornou ministro, versículo 25, de acordo com a bondade da parte de Deus, e lhe foi confiada uma missão a favor daquela igreja, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Está aqui a relevância da vida do apóstolo São Paulo. Ele entendeu que foi tornado por Deus um ministro a favor da igreja, e por ela sofre. Agora ele revela o segredo de todos os segredos, o maior de todos os mistérios. Versículo 26, o mistério que estivera oculto durante os séculos, nas gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos cristãos, aos salvos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, aqueles que não eram judeus, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. O mistério, o maior mistério, o mistério revelado por Deus, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, esperança da glória. A Bíblia, no Novo Testamento, fala de uma teologia chamada estar em Cristo. É a nossa posição em Cristo. Desde o dia em que Ele nos chamou para si, nos transformou de pecadores perdidos para pecadores perdoados, nós ganhamos uma posição em Cristo. E Cristo, esse mistério de Deus, foi revelado a nós, e nele nós temos a esperança da glória. Agora, Paulo continua falando
de que não basta ele trabalhar para levar pessoas a conhecerem a Cristo, o mistério de Deus. Basta, além de um conhecimento superficial, do primeiro impacto, que aquelas pessoas sejam transformadas dia a dia, aperfeiçoadas e amadurecidas. Olha o versículo 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A palavra perfeito no grego é teleios, que significa maduro, amadurecido. Veja então que Paulo está falando daquilo que toma o seu tempo, suas energias, sua força. Levar as pessoas a conhecerem Jesus, o mistério de Deus, esperança da glória, e torná-las pessoas amadurecidas, não infantes na fé, não crianças o tempo todo, mas ele está falando aqui de investir tempo, de tornar as pessoas mais próximas do Senhor, recebendo ministração, a fim de que cresçam em toda a sabedoria. Note que todo homem é toda a sabedoria, isso é muito lindo, e todo homem deve ser apresentado a Deus perfeito. Quando nós lemos aqui Mateus 28, destacamos a primeira parte, mas olha, ide portanto fazer discípulos de todas as nações, depois vem o quê? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que o batismo vem após a conversão. E aí vem o discipulado, ensinando-as a guardar todas as coisas, não são algumas, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Paulo está dizendo que ele faz isso o tempo todo. Ele leva pessoas a Jesus, pelo Espírito revela o mistério de Deus, Cristo, a esperança da glória, e trabalha dia e noite, se fadiga, se cansa, para tornar as pessoas amadurecidas na fé. Isso é discipulado. O preço que Paulo está pagando, versículo 29, fica muito claro, olha só. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Ele está dizendo que ele se cansa, ele está dizendo-se afadigado, ele põe muita força, mas ele tem uma energia que não é dele, é o poder de Deus que opera eficazmente nele. Ou seja, não adianta levar o ministério de pregar o evangelho, tornar as pessoas maduras na força do braço, na força da carne, no esforço simplesmente da disciplina comum. Vou ser um camarada focado, disciplinado, eu vou fazer a todo custo. Não, há um poder que nos torna fortes, capazes de lidar no mundo espiritual. Diga glória a Deus. Esse poder não vem da nossa força, não vem da nossa experiência, é um poder que vem de Deus. E ele está dizendo, irmãos, no versículo 29, que ele chega a ficar tão próximo do cansaço, mas ele tem consciência de que Deus está fazendo a parte dele. E no versículo 1, ele continua dizendo, olha o que eu gostaria, que vocês soubessem quão grande luta venho mantendo por vocês. É uma luta contínua, pelos laodicenses, por quantos não me viram face a face. Ele queria alcançar pessoas que ainda não havia alcançado, para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente em amor. Olha, ele quer promover crescimento, conforto, vínculo em amor, e tenham também toda a riqueza da forte convicção do entendimento, quer dizer, tenham muita consciência do que creem, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha só, tanto que nós queremos aprender sobre tantas coisas, não é verdade? Tantos livros, tantas palavras, coisas que edificam, mas olha, na verdade, todo conhecimento está nele, Jesus Cristo. Aplauda o Senhor. Se você quer ser mais que PhD, mais que pós-graduado, procure o conhecimento nele, mistério de Deus, Cristo em nós, esperança da glória. E agora, irmãos, Paulo ainda no 1 Coríntios capítulo 9, ele fala, olha, eu não posso deixar de anunciar o evangelho. E ele diz, versículo 19, 1 Coríntios 9, 19 a 27, olha, eu sendo livre me fiz escravo. Para quê? A fim de ganhar o maior número de pessoas possível.
Aí ele diz: para com judeu eu me fiz judeu, para com gentio, não gentio, eu me fiz como eles, para ganhar um e para ganhar outro. Se no início ele disse: eu quero ganhar o número maior possível, agora ele diz: em determinadas condições, pelo menos salvar alguns, versículo 22. E agora versículo 23 ele diz: olha, eu tudo faço por causa do Evangelho. Que coisa linda, leia isso comigo. E tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Irmãos, o apóstolo Paulo tem uma vida notável. Ele que era perseguidor da igreja, agora é perseguido. Ele tem uma vida de um valor incomensurável. É difícil dizer com propriedade o valor da vida desse servo de Deus. Por quê? Porque Deus o usou, inclusive, para deixar suas palavras registradas a nós. O apóstolo Paulo tem impactado a sua geração, as gerações seguintes e até os dias de hoje. E vai continuar, porque é um homem cuja vida tem muito valor. A minha vida precisa ser relevante. Eu quero fazer a minha vida valer a pena, como Paulo fez. E para isso, irmãos, é preciso, além de espiritualidade, a gente ter foco, e a gente ter disciplina. Ele fala disso no versículo 26. Assim corro eu também, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ou seja, eu tenho meta, eu trabalho com propósito, eu sei por que faço as coisas, eu não perco tempo, eu não perco energia nem força, porque eu estou focado em agradar a Deus. Versículo 27, ele faz um fechamento maravilhoso, dizendo: eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Para quê? Qual o propósito? Tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que coisa linda. Vocês líderes, supervisores, pastores, vocês que estão nas células, não basta nós, irmãos, fazermos tudo pelas pessoas, só. Ainda temos de cuidar da nossa própria vida. Ele está fazendo uma autoavaliação, porque é muito possível alguém levar outras pessoas a Cristo, inclusive levá-las à maturidade e depois ser desqualificado. Eu conheci e conheço um homem que me disse: olha, quem me levou a Cristo há tantos anos atrás, hoje não está no Evangelho. Que pena que depois de descortinar pelo poder de Deus, um mistério de Deus, Jesus Cristo, para alguma pessoa, levá-la a uma experiência legítima, pessoal, intransferível com Cristo, agora a própria pessoa se perdeu. Que triste. Não deve ser assim comigo, não deve ser assim com você. Diante desse texto, irmãos, eu queria destacar o fato de que a minha vida e a sua vida precisam ser relevantes. Eu quero fazer a minha vida valer a pena. Você pode dizer isso também comigo? Eu quero fazer a minha vida valer a pena. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu quero fazer a minha vida valer a pena. Não diga para ele a vida dele, diga: eu quero fazer a minha vida valer a pena. Diante disso, irmãos, eu quero destacar então 3 compromissos. Primeiro compromisso, para que a sua vida valha a pena, é o compromisso com a maior causa da terra. Segundo compromisso, com o maior projeto da terra. E terceiro, com a estratégia mais eficaz para que isso ocorra. Qual é a causa mais importante? É ganhar pessoas para Jesus e cuidar bem de cada uma delas. Amém, meus irmãos? Ganhar pessoas para Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo que o foco da vida dele, toda a sua força, fadiga, todo o seu esforço. E se você for olhar o livro de Atos, por exemplo, quanta perseguição, quantas surras, prisões, naufrágios, fome, quantas circunstâncias difíceis pelas quais passou Paulo, com um objetivo: levar pessoas a Jesus, e não abandoná-las, mas cuidar bem de cada pessoa. Não é só mostrar o caminho, não é só levar a pessoa a Jesus, mas cuidar para que essa pessoa cresça diante de Deus, cresça diante da igreja, cresça para servir. Este é, com certeza, o foco do ministério do apóstolo Paulo, e deve ser o foco da nossa igreja. A maior causa, a causa mais excelente e mais nobre.
Pessoas têm causas, é ou não é? Algumas aos meus olhos são bem estranhas. Vivem por coisas que são até importantes, num contexto, mas não são tão abrangentes, nem tão nobres, não eternas, como é o caso de ganhar pessoas e cuidar bem delas. Por exemplo, o grupo conhecido como Greenpeace, não é? Paz Verde. Ele tem uma proposta muito interessante, e bíblica inclusive, que é cuidar do planeta. Porque quando Deus fez o homem, deu-lhe ordem para dominar sobre o planeta e cuidar do planeta. Então o Greenpeace trabalha com base na sustentabilidade em favor do próprio homem. Mas irmãos, e quando nós fecharmos os olhos aqui, o que vai adiantar o país para nós, o planeta para nós? Então é uma causa muito justa, interessante, mas ela é finita, não pode se comparar com aquilo que a gente projeta para toda a eternidade. Muitas pessoas têm causas interessantes. Por exemplo, eu vi na televisão um sujeito que vai andar as Américas de ponta a ponta a cavalo. É a causa da vida dele. Ele vai andar de ponta a ponta, América do Sul, Central, América do Norte, de ponta a ponta a cavalo. Fiquei com dó do cavalo. A causa para ele é muito boa, o cavalo não sei se vai aguentar. Mas irmãos, o que vai se depurar disso? Qual é o ganho dessa causa? Eu respeito a causa dele, mas não é uma causa que move meu coração. O que move meu coração, irmãos, é colocar pessoas no céu para a glória de Deus, e é cuidar que essas pessoas conheçam profundamente, plenamente o Senhor Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. É isso que me move, é isso que eu quero, é isso que me faz levantar, orar, me faz trabalhar, e muitas vezes me afadigar, ser até chamado a atenção, precisa cuidar da sua saúde. Mas sabe por quê? É porque isso é mais alto, é mais sublime, é mais nobre do que qualquer outra causa na face da terra. A Coca-Cola, lá nos idos bem do início, tinha um sonho, uma proposta, que todo habitante da terra pudesse ter à sua disposição uma Coca-Cola. Eles estão, eu vi no site deles ontem, em mais de 200 países. É uma boa causa para eles, não é verdade? Mas para mim não serve. Mesmo porque Coca-Cola não faz bem para a saúde, é ou não é? Então, irmãos, há causas e causas. Qual é a causa que está movendo a sua vida? Um outro sujeito vai atravessar as Américas também de bicicleta. Com muito respeito, eu vi notícia há algumas semanas atrás, talvez um mês, de pessoas que foram fazer escalada de um monte gelado aqui na América do Sul. E as autoridades avisaram, olha, o tempo não está bom, não é apropriado subir, porque vai haver uma nevasca. O tempo não está próprio. Alguns recuaram e falaram, não, vamos ouvir as autoridades. Outros falaram, não, vamos assim mesmo. E acabaram morrendo. Agora, irmãos, qual o propósito de você morrer sozinho, sofrendo com dor, numa escalada de um pico gelado? O que isso trouxe para a humanidade de positivo? Que causa é essa? Eu respeito a iniciativa da pessoa, mas irmãos, eu quero uma causa, e a causa que move o meu coração, a causa pela qual vale a pena dar a minha vida, e não é para morrer, é para viver, que morrer eu morro rápido, mas viver é cada dia, cada hora, minuto a minuto, é a causa do Evangelho. Paulo está dizendo isso aí, eu quero ser cooperador do Evangelho. Essa é a causa mais nobre, mais excelente, a melhor causa pela qual você pode dar a sua vida. Faça a sua vida valer a pena, dando a sua vida pelo Evangelho, em nome de Jesus, amém? Segundo lugar, o projeto. Paulo menciona, fica muito claro que ele faz isso e diz, eu trabalho para o corpo de Cristo, para a igreja. E a igreja não é o templo, não são as instalações, a igreja são as pessoas. E o projeto igreja, irmãos, é muito importante. Por quê? Porque esta causa pela qual nós devemos viver, ela levou Deus a dar o seu próprio Filho. Olha o que torna essa causa mais nobre. Deus, tendo nos amado, entregou o seu Filho unigênito, sem pecado, puro, santo, para morrer em nosso lugar.
Olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a causa mais nobre. Deus deu o seu máximo, o seu melhor. Mas e o projeto? O projeto está em Cristo. Cristo vem e disse: eu vim para buscar e salvar quem está perdido. Você vê como há uma ligação muito clara, muito propositiva, no fato de Cristo vir para trabalhar por esta causa do seu próprio Pai. Ele diz: ninguém tomou a minha vida, eu a dei liberalmente. Ninguém pode tomar nada de Jesus. É Jesus quem dá a sua vida em nosso favor. E é Jesus quem disse: olha, eu vou instituir a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é o projeto de Jesus. Os estudiosos da teologia, de missiologia, já entenderam, para que a grande causa, a melhor causa, ela seja cumprida, executada, vivenciada, o maior e melhor projeto é a igreja. Irmãos, é a igreja do Senhor Jesus que está fazendo diferença em muitos lugares. Pessoas são transformadas, famílias são restauradas, cidades são alteradas, nações já passaram por avivamento por causa da presença da igreja. O povo de Deus, os discípulos de Jesus, a igreja se manifestando na terra. Diga glória a Deus. A igreja é o projeto de Deus. Ninguém pode aceitar a Cristo e viver fora da igreja. Essa história de dizer Cristo sim, igreja não, isso aí é uma heresia, porque a Bíblia fala que nós devemos, assim quando recebemos a Cristo, prestar atenção no corpo no qual nós fomos enxertados, fomos batizados no corpo de Cristo, que é a igreja. Então a igreja é muito importante, é o melhor, o maior projeto para que a grande causa seja conseguida, seja obtida e seja experimentada. Meus irmãos, quando a gente fala igreja, é muito comum, isso já está ficando cansativo a gente dizer, mas precisamos dizer, até que a gente desconstrua dentro de nós o quê? A igreja, muitas vezes nos faz referência ao quê? A instalação, ao templo. Você sabia que até o ano 197 depois de Cristo, o termo igreja, eclesia, nunca tinha sido usado para designar um local de reunião? Não. Quando se falava igreja, as pessoas entendiam pessoas. A igreja são pessoas salvas, transformadas, e não o prédio, não as instalações, não a instituição que nós criamos. Lá por volta do ano 327, é que surgiram os templos como esse. Antes, a igreja se reunia nas casas. Leia 1 Coríntios capítulo 16, aliás, Romanos capítulo 16, leia a carta aos Colossenses, leia Filemão, e você vai ver menção da igreja que funciona na casa das pessoas. Por isso é muito importante entender que a igreja é um projeto de Deus, e é o projeto que vai tornar execuível nós conseguirmos trabalhar eficazmente para a maior causa, a melhor causa, a causa mais nobre. A igreja. Muitos têm preconceito com a igreja. Por quê? Porque nós, no correr dos anos, institucionalizamos tanto a igreja, que ela pegou outro jeito. A igreja hoje funciona até por razões legais, com estatuto, diretoria, com regimento interno e uma série de coisas que acabam, mesmo que com todo zelo, deformando muitas vezes o caráter essencial da igreja, como a criação, a instituição do próprio Senhor Jesus, que a estabeleceu para cuidar de pessoas, para levar pessoas à maturidade, para glorificar o Senhor, para edificar as pessoas e para levar pessoas à grande causa, que é ter Jesus como Senhor e Salvador. Deus tem o propósito de salvar todas as pessoas. 2 Pedro 3, 9 e 10 diz assim: o Senhor é paciente, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. 1 Timóteo 2,4 diz: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E isso acontece como? Através da ministração da igreja no mundo. Irmãos, a igreja, quando é saudável, a igreja, quando leva Deus a sério, ela com certeza transforma o lugar onde ela está inserida.
Agora, quando a igreja é desobediente, e há igreja desobediente, e eu não quero ser igreja desobediente. Lembra de Apocalipse capítulo 3? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Nós usamos isso até para falar do amor de Cristo para entrar nas pessoas. Mas esse texto, na verdade, é Jesus falando com a igreja. Igreja, minha igreja, eu estou trancado no lado de fora. Eu não tenho acesso a você, igreja. Tem igreja que deixou de ser igreja. Tem igreja que não sente, não percebe e nem depende da ação do Espírito Santo. Já deixou de ser igreja, é qualquer outra coisa. Pode ter um nome, mas não é mais igreja. A igreja obediente, ela muda, ela transforma o lugar onde ela está. Pastor Eibe estava dizendo numa das suas mensagens, e ele não diz a data, por isso eu não sei precisar, mas a revista Veja publicou uma matéria dizendo que das cidades com mais de 200 mil membros no Brasil, 200 mil habitantes no Brasil, de todo o Brasil, tem uma que percentualmente é a menor em criminalidade. Sabe qual é? Santarém. Porque lá tem uma igreja vigorosa, uma igreja que serve a Jesus, trabalha pela maior causa e trabalha como sendo o maior projeto para transformar aquela cidade. Vidas têm sido transformadas, famílias têm sido restauradas e a cidade está sendo transformada pelo poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga aleluias. Então, irmãos, eu quero ser igreja assim, eu quero trabalhar para essa causa, eu quero me dar com esse propósito maravilhoso, levar pessoas a Cristo e cuidar bem de cada pessoa. Eu quero estar nesse projeto de Deus, que é a igreja. A plantação de igrejas é muito importante, e quando nós falamos em igreja nas casas, nós estamos falando de multiplicação de células. Multiplicar células é plantar igreja em cada bairro. Meus irmãos, há um tempo atrás era possível você bater palma, a pessoa vinha e você dava um folheto, ou falava dava uma palavra de evangelização, fazia oração pela pessoa. Isso já não é mais possível hoje, por diversos fatores. No prédio, você não consegue, não tem acesso. Nos condomínios, você não consegue. Por isso, irmãos, tem de fazer parte da nossa visão estratégica, entrar em todos os prédios dessa cidade, entrar em todos os condomínios dessa cidade, estar em cada rua, cada bairro, em todo lugar, nas fábricas, nos escritórios, em repartições públicas, em todo lugar onde houver possibilidade, para cumprir o ID do Senhor Jesus, levar pessoas a Cristo. Nós temos de ter a igreja presente para a glória dele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Por último, nós temos uma causa, nós temos um projeto, nós temos uma estratégia. A estratégia é levar a igreja para as casas, são as células e o discipulado um a um. Paulo fala que ele quer apresentar todos os homens perfeitamente amadurecido em Cristo. Então, é impossível, irmãos, apenas aqui no sermão, ou no seminário Veredas, ou nos cursos que nós fornecemos, são todas ferramentas muito interessantes, muito úteis, abençoadoras, mas tudo isso ainda fica perdido na agenda da vida cotidiana. Sabe por quê? Porque eu sou tentado todo dia, porque eu tenho problema todo dia, porque eu tenho lutas todo dia, e eu preciso de alguém que zele por mim todo dia, e eu preciso zelar de alguém todo dia. Essa é a grande estratégia da igreja nas casas. Eu estou numa célula, e ali eu tenho um líder que já está sendo discipulado, cuidado, amado por um supervisor, e o supervisor pelo coordenador, e o coordenador pelo pastor de rede. E nós estamos, irmãos, aprendendo a fazer essas coisas. Nós já sabemos fazer? Não. Nós temos falhado? Temos, mas nós não vamos desistir de buscar maturidade a partir de mim, com os discípulos pastores, com os coordenadores supervisores. E aí nós temos o quê? O líder de célula, homem com homem, mulher com mulher. E aquele líder, então, agora pela graça de Deus, vai ministrar, vai discipular o seu líder em treinamento, aquele mais direto, e ele ao outro, e outro, e outro, e as mulheres da mesma maneira. Para quê, irmãos? Para que nós cuidemos bem de cada pessoa. Meus irmãos, quantas pessoas já levantaram a sua mão crendo em Cristo aqui? Milhares.
Milhares de pessoas já passaram por esse templo, irmãos. Se todas ficassem, nós não podíamos ter aqui 4 cultos, 5 cultos no final de semana. Nós já estaríamos em outro lugar muito maior. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nós não damos o valor na segunda parte, a mais importante, que é cuidar bem de cada pessoa. Imagine, irmão, um bebezinho. É possível você, na chegada do bebê, dizer assim: olha, acabou o tempo da moleza, 9 meses muito bons para você na barriga da mamãe, hein? Ó, você não precisava fazer nada, ali estava quentinho, gostosinho, bem protegido. Agora, meu filho, se vira, você chegou, cada um leva a sua própria carga. Então, ó, se você tem fome, a cozinha fica ali, primeira direita, lá tem a geladeira e o fogão. Meus irmãos, nós vamos matar o bebê, sim ou não? Temos que cuidar do bebê. Quem tem bebê ou já teve? Levante a mão. É assim ou não é? Janice, é assim ou não é? É desse jeito. Tem que cuidar. A mãe, às vezes, não dorme a noite inteira. Aliás, Deus capacitou as mães para acordarem antes do barulho acontecer. A criança vai tossir, então 3 segundos antes a mulher acorda, e a criança, eu sabia. Eu já sabia. Deus capacita as mulheres, e até a neurociência já explica várias coisas a respeito disso aí. Mas, irmãos, as crianças precisam ser cuidadas, e nós, e é falha minha como pastor, como seu líder, não ter dito isso antes, não ter me comprometido com isso antes, de cuidar bem de cada pessoa. A pessoa levantou a mão aqui, nós não vamos abandoná-la de jeito nenhum, em nome de Jesus. Por quê? Porque o que tem acontecido? A porta de entrada da igreja é grande, muitos se decidem, mas a porta dos fundos é maior, e as pessoas entram, são impactadas e vão embora. E olha só, quantas vezes eu errei, que Deus tenha misericórdia desse homem que fala com vocês agora. Muitas vezes chegava um novo convertido, a gente falava assim: olha, você aceitou a Cristo, não é verdade? É. Agora você precisa ficar pertinho da igreja, junto conosco, sabe por quê? É como uma fogueira, tem vários tiçõezinhos, várias madeiras ali queimando. Se você pegar um daqueles gravetos que está pegando fogo e separá-lo, o que acontece com ele? O que a gente fala? Ele esfria. Então não se afaste de nós. Olha a lógica, eu ponho a responsabilidade nele. Você é que tem que vir, não sou eu que tenho que cuidar de você. Olha o erro, olha, irmãos, a inconsistência do evangelho, como nós estamos praticando. Deus tem tido misericórdia, Deus tem aberto os nossos olhos, o nosso coração. Deus está acendendo uma paixão dentro do nosso coração para dar a nossa vida pelos nossos irmãos, cuidar bem de cada pessoa, meus irmãos, e isso é fundamental. Quero que você veja um vídeo agora que vai ilustrar o que muitas vezes nós temos feito. Em Praia Grande, no litoral de São Paulo, uma cena dramática registrada por câmeras de vigilância. Noite de segunda-feira. Uma mulher caminha pela rua vazia, deposita um embrulho na caçamba de lixo e vai embora. 23 minutos depois, um catador se aproxima da caçamba, começa a revirar o lixo e leva um susto. Parece desorientado e corre em direção a uma escola. Volta acompanhado de um professor que mexe no lixo e retira um bebê. Ele sai caminhando para a escola com a criança nos braços. Essa professora ajudou a reanimar a menina. Eu fiz a respiração boca a boca e ela mexia os lábios. Então deu para perceber, mas a criança não chorou. Deus coloca na vida da gente várias experiências. E essa foi uma experiência válida. Perdão. A recém-nascida tem entre 7... Você vê ela dizendo, Deus coloca na vida da gente algumas experiências, algumas oportunidades. Essa mulher fez respiração boca a boca e salvou a vida daquela criança. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, e os bebezinhos que Deus tem trazido aqui? Nós temos jogado onde? Na caçamba? Irmãos, o apóstolo Paulo disse que ele era incansável e que não fazia isso com as suas forças, mas
com o poder eficaz de Deus. Deus não vai negar a você e nem a mim forças suficientes, graça, sabedoria e oportunidades para levar pessoas do inferno e depois cuidar muito bem delas, levando-as à maturidade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos fazer a nossa vida valer a pena. Assim é que a gente faz a vida valer a pena. Muitos projetos nos quais nós estamos envolvidos vão ficar aqui nessa terra. Nós damos valor à carreira profissional. Meu amigo, sua carreira profissional no céu não existe. Muito dinheiro, poder, fama, tudo isso ficará aqui. Devemos dar valor às coisas segundo o valor que elas têm na eternidade. O que eu estou fazendo tem valor na eternidade? Não, então não tem valor. Perdeu, já era. Vidas faz o coração de Deus se mover em nossa direção. Toda vez que eu for cuidar de pessoas, Deus estará comigo e não vai faltar, porque a causa é a mais importante, o projeto é o mais importante, e a estratégia que Deus tem nos dado nesses últimos dias é de uma reforma nova, é de uma restauração, levando de volta a igreja aos tempos do Novo Testamento, a igreja nas casas, onde não tem um figurão, um ungidão pregando aqui, todo mundo dizendo, eu quero a oração daquele cara. Não, a partir de agora, todo homem, toda mulher toma posição em Cristo, porque você é pastor, é sacerdote, você foi levantado por Deus para fazer diferença na vida das pessoas. Diga glória a Deus. Nós precisamos tirar do nosso dicionário, rasgar a página que cita a pessoa leigo. Não, ele é pastor, o outro é leigo. Irmãos, é justamente na época de Constantino, 300 anos depois de Cristo, que a palavra leigo foi levantada. Por quê? No primeiro templo, colocaram fileiras de cadeiras, colocaram no lugar central uma cadeira para o bispo, e aquele lugar refletia a luz do sol em cima dele, e ele tinha uma cadeira, uma cátedra, daí vem o nome catedral, e tudo isso nasceu para quê? Para tirar o ministério da mão dos crentes. O diabo interferiu, atrapalhou, desviou a rota da igreja, essa é que é a verdade. Mas Deus quer que a nossa vida valha a pena, e ela vai valer a pena, em nome de Jesus. Eu não aceito mais, irmãos, não tem jeito de desenxergar. Você consegue desenxergar? Não existe. Eu enxerguei na graça de Deus, pelo favor de Deus, que na Bíblia há uma igreja que não está só pensando no céu, ela está com os pés muito fincados na terra, fazendo diferença na vida de pessoas, onde as pessoas entendem que não é o pastor que tem tempo integral, não é o missionário que tem tempo integral, todos têm tempo integral, e lá na tribuna, tempo integral, glorificando a Deus, fazendo com que o nome de Deus seja conhecido. Lá na repartição pública, a mesma coisa, na oficina, no colégio, na vizinhança, no bate-bola, no churrasquinho, em todo lugar, tem um homem e uma mulher, que são salvos pela graça de Deus, são ministros de Deus em tempo integral. É isso aí. Irmãos, o evangelho é maravilhoso, e nós vamos pregá-lo, e vamos levar pessoas à maturidade. Nós estamos adquirindo cada vez, pela misericórdia de Deus, maturidade. Preguei essa mesma mensagem hoje no culto das 5 da tarde, e estava aqui um procurador, que veio da cidade de Três Lagoas. Ele disse: pastor, já que o senhor mencionou essas coisas, é importante o senhor saber, ninguém fica livre do PCC. Se alguém entrou no PCC, é uma rota de morte, entrou para não sair, com uma exceção: se a pessoa aceitar a Cristo e virar crente. Glória a Deus, diga aleluia. Se alguém for transformado pelo poder de Deus, será liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o PCC já está cedendo, glórias a Deus. Irmãos, vale a pena. Estão aqui na frente o Alex, está aqui o Fabiano e a Silvana. Fica em pé, Alex. O Alex já deu testemunho aqui na igreja. O Alex é ex-presidiário, mas transformado pelo poder de Deus, trabalhou, conseguiu, conquistou a sua estabilidade financeira, sua vida, entrosamento familiar, e construiu uma empresa. E aí veio o Fabiano. Fica em pé, Fabiano, por favor. Fabiano, mesma coisa, esteve preso 3 vezes, mas foi transformado pelo poder de Deus. Mas os bebês, lembra que nós estamos falando de bebês? Os bebês, eles são muito dependentes ainda. Eles choram, eles dependem de cuidados, e às vezes sujam muito as fraldas, é verdade ou não é? Bebê faz o que deve fazer. E o Fabiano caiu algumas vezes.
numa vez trabalhando com o Alex, chegou a pôr fogo no estabelecimento do Alex, pôs fogo lá no depósito, foi isso? Queimou tudo. Mas o Fabiano voltou e falou: Alex, eu preciso de uma chance, você acredita em mim, você é o único que me ajuda, você pode me ajudar? E pela graça de Deus, esse homem foi transformado pelo poder de Deus, se tornou um ministro em tempo integral lá na oficina dele, na empresa dele, e acatou esse bebezinho da caçamba, em nome de Jesus. Fez respiração boca a boca dele, em nome de Jesus. Oh, glória! Não é? Cuidou da vida dele, ele foi transformado. E aí a Silvana viu transformação na vida dele, não viu? Pode ficar em pé, essa Silvana, a esposa dele, estavam separados, já voltaram, e os dois, no último batismo, estavam lá dentro do batistério, glorificando a Deus. Uma salva de palmas para Deus, para o Alex, para o Fabiano, para a Silvana, vidas transformadas. É disso que nós estamos falando, irmãos, da causa mais nobre, do projeto mais importante e da estratégia certa: acolher, amar. Estão em célula? Sou líder, aí ó, com certeza, uma salva de palmas, pode assentar-se, obrigado. Isso, irmãos, falar do nosso passado pode trazer algum constrangimento, mas falar da glória que está no futuro é maravilhoso, é o poder de Deus operando. Meus irmãos, eu vou encerrar, nós teremos uma breve ministração, mas eu queria dizer que nós estamos agora no projeto Natanael, e o que está acontecendo? Você precisa alinhar a sua vida, você já viu? A partir de amanhã entramos em jejum, 21 dias. O jejum é de comida. Eu sei que tem gente que gosta de fazer de esmalte, de perfume, de algumas coisas, mas não é disso que nós estamos falando. Porque o jejum bíblico fala de quê? Abrir mão do pão da terra para se dedicarem a receber o pão do céu. É isso que é jejum. Amém, irmãos? Então, você vai escolher o dia que você vai jejuar, o quanto vai jejuar. Tem pessoas que jejuam 21 dias. Tem uns que tomam uma refeição só nesses 21 dias. Mas você que vai decidir, você pode jejuar um dia por semana, ou meio dia, você e Deus vão decidir. E outra, jejum não é ordem bíblica, não é ordem, é uma prática bíblica. Porque mulheres grávidas, diabéticos e outras pessoas com problemas de saúde nem devem jejuar. Então não se sinta compelido a jejuar por obrigação. Mas se há desprendimento, se há condições, jejue pelo projeto Natanael. Você já pegou este folder? Está dentro do seu boletim, já pegou? Tem 10 nomes, e você vai pedir para Deus orientar você a escrever o nome certo das pessoas certas. A partir de amanhã, por 21 dias, os cultos da manhã começarão às 6:30 da manhã, irão até às 8 da manhã. Se você puder vir, vai ser muito importante. À tarde, das 17 às 18 horas, ou 18 às 19 horas, perdão, das 6 às 7 horas da noite. Então venha também. Além disso, irmãos, nós teremos célula do amigo de amanhã há 8 dias, dos dias 16 de junho até 5 de julho. As células devem fazer pelo menos uma célula do amigo. Por quê? Nós vamos orar, vamos jejuar, vamos cuidar dessas pessoas e vamos convidá-las. Algumas virão à célula lá na sua casa, outras virão a 2 cultos. Nós teremos o culto do amigo no dia 6 de julho, um domingo, nos cultos das 17 e das 19 horas. E depois, no sábado seguinte, mais focando jovens e adolescentes, também culto do amigo. Então, nós temos aqui agora, irmãos, a oportunidade. Você não vai vir agora, nós vamos ter um momento de ministração, mas depois você, terminando, antes de sair, vem aqui e pegue, olha, nessas etiquetas, tem caneta aqui, você pode colocar o seu nome para afixá-lo no relógio de oração, porque estaremos orando ininterruptamente 24 horas de oração. Está vendo isso aí? Ele está ali saindo do hall à sua esquerda, nesta parede de cá. Então você escreve o seu nome e escolhe o seu horário, lembrando que 1 hora lá em cima é 1 da manhã, tá bem? É 1 da manhã e não 1 da tarde. 1 da tarde são 13 horas, então escolha ali. Você pode orar as 3 semanas ou pode orar uma semana só, mas não deixe nenhum lugar vago. Vamos estar orando 24 horas. Eu sei, irmãos, que esta é uma ação muito importante. Nós temos uma causa, a principal, a mais nobre, a mais importante. Nós temos um projeto que é a igreja,
que está fazendo diferença em tantos lugares e vai fazer muita diferença nessa cidade em Campo Grande. Essa cidade, irmãos, vai ser transformada pelo poder de Deus na instrumentalidade da igreja. Não é a nossa igreja, é a igreja de Jesus, igrejas sérias espalhadas por essa cidade. E um dia essa cidade não vai ser mais cidade do divórcio, em nome de Jesus, mas vai ser dos casamentos felizes, dos filhos abençoados para a glória de Deus, entre outras coisas. Então, irmãos, agora nós temos essa estratégia, acolher as pessoas na célula, o discipulado 1 a 1. Se você está resistindo ser discipulado, por favor, reconsidere isso no seu coração. Reconsidere isso no seu coração. Se você não está ainda com coragem, achando que vai ser muito difícil cuidar de alguém, por favor, desista dessa ideia. Busque em Deus força, graça e poder para que a sua vida valha a pena. Vale a pena entregar a sua vida por esta causa, por esse projeto, com essa estratégia. E essa ação que nós estamos desenvolvendo é do projeto Natanael. Fique agora quietinho no seu lugar, não saia, por favor. O pastor Ronaldo vai assumir a palavra. Nós vamos ter um momento de ministração, de oração. E você coloque o seu coração, sua vida diante do altar de Deus, para que essa palavra não fique só na sua mente, mas ela desça para o seu coração e para os seus pés, para a prática da palavra de Deus. Nós vamos orar agora, amados, e você vai fazer algo prático agora na sua oração. Feche seus olhos e comece a falar com Deus. Deus, feche seus olhos agora, e você vai pensar durante a sua semana, agora, em nome de Jesus. Você vai pensar sobre a sua semana, e você vai orar e vai falar: Deus, eu quero participar a partir de amanhã das reuniões de oração. Fala com Deus para Ele falar no seu coração. Quando você vai vir? Não é só um projeto assim, amados irmãos, feito pela caneta do homem. É um projeto de Deus para a nossa igreja, para a sua vida. E agora você vai permitir que Deus fale ao seu coração. Fale o seu coração. A partir da manhã, às 6 da manhã, nós vamos estar aqui. Às 18 horas também. Você vai agora colocar um propósito diante de Deus. Um propósito. Você vai colocar diante de Deus. Agora, em nome de Jesus, peça para Deus, quando Ele quer que você ore, faça parte do relógio de oração. Agora, em nome de Jesus. Que horas você vai dedicar tempo para estar orando? E orando com propósito, para que realmente vale a pena, e vai valer a pena, porque você é a igreja de Deus, você faz parte desse projeto maravilhoso. E agora você vai orar, e você vai pedir a Deus então, durante esses dias, durante essa primeira semana, você talvez já tenha algumas pessoas que Deus está colocando na sua vida. Às vezes Deus está falando com você a respeito de alguém agora que você fala: não, esse é impossível. Deixa Deus ministrar na sua vida. Já comece agora, desde agora, a colocar nas mãos de Deus. Mas sabe, amados irmãos, principalmente, isso só ocorrerá se realmente nesses dias de oração a gente buscar verdadeiramente renúncia, para entrar dentro do propósito de Deus, para estar dentro do projeto de Deus, para estar verdadeiramente dentro daquilo que Deus quer para a sua vida. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Então agora renuncie-se, esvazie-se de si mesmo, peça a Deus: Deus, eu não quero viver mais os meus sonhos, mas eu quero viver os seus sonhos. Peça a Deus agora, em nome de Jesus, faça isso, deixa o fogo de Deus vir, queimar na sua vida tudo aquilo que está mais na sua vida. Você tem que tirar isso daí. E você tem que pôr mais de Deus na sua vida. Você tem que pôr mais de Deus na sua vida. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos dê essas estratégias, como o Senhor nos tem dado. O Senhor já nos deu a estratégia. E que a nossa ação, ó Deus, concorra para o bem, ó Deus, do Teu propósito na nossa vida. Ó Deus, venha, faz. Ó Deus, faz, ó Deus.
Faz, ó Deus, em nome de Jesus. Faz, ó Deus, faz, opera agora em nome de Jesus. Opera agora, Espírito Santo. Igreja de Deus, isso está sendo colocado dentro das nossas. Nós temos que nos apaixonar por aquilo que Deus é apaixonado. E Deus é apaixonado por pessoas. Para isso Ele enviou o seu Filho. Você ouviu isso? Então peça a Deus. Eu quero sentir, eu quero experimentar, eu quero provar, eu quero amar como o Senhor ama as pessoas. Eu quero me apaixonar pelas pessoas como o Senhor é apaixonado. Ó Espírito de Deus, faz a tua obra. Faz a tua obra. Fique em pé agora em nome de Jesus. Fique em pé agora. Fique em pé agora em nome de Jesus. Deus quer continuar fazendo essa obra. Em nome de Jesus, abra o teu coração. Continue orando, continue orando. Peça a Deus agora em nome de Jesus que Deus possa operar no seu coração agora e Ele mesmo possa estar fazendo a obra dentro do teu coração. Espírito Santo de Deus age, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor é quem convence, o Senhor é quem faz a obra, senão a gente vai ficar falando, insistindo, e não vai dar nada certo. Deus, eu sei que foi o Senhor que ungiu o pastor Gilson para trazer essa palavra, eu sei que a tua obra é Espírito Santo, então agora atua Espírito Santo, e coloca isso agora, Deus, dentro de nós, ó Deus, em nome de Jesus, opera grandemente, Senhor, opera grandemente, em nome de Jesus, ó Deus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti, opera, deixa o Espírito Santo de Deus operar na sua vida, deixa o Espírito Santo de Deus operar na sua vida, clame por Ele, diga: Deus, eu quero fazer a Tua vontade, Amados irmãos, todas as coisas deste mundo são passageiras. O que tem valor eterno é o que Deus está ministrando conosco, para nós e em nós agora, nesta noite. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Teu amor, o teu amor, Oh Deus. Preenche o meu viver. Oh Jesus. Só o teu poder. Só o teu poder. Quebra as cadeias que prendem o meu ser. Quero ser livre pra adorar. Quero ser livre pra te amar e caminhar como um vencedor, como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitou. Quero ser livre pra adorar. Quero ser livre pra te amar e caminhar como um vencedor, como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitou. Deus, agora em nome de Jesus, ó Deus, que nós sejamos livres mesmo para te amar. E nós te amamos quando nós cumprimos os teus mandamentos. Foi o Senhor quem disse. Foi o Senhor quem disse: aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. E nós queremos te amar desse jeito. Não somente com palavras, mas com atitudes que glorifiquem o teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus, nós queremos ter a liberdade, ó Deus, de fazermos a tua vontade. Nós queremos ser livres para ser escravos do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que o
o Senhor mesmo complete a obra agora no coração de cada um, ó Deus, e que haja um grande avivamento na nossa igreja. Pai, que esses 21 dias sejam 21 dias poderosos de ação sobrenatural, ó Deus, e que multidões venham conhecer Jesus. Pai, eu sei que se nós levarmos a sério, ó Deus, e cada um de nós pegarmos e orarmos, o Senhor tem as pessoas, o Senhor tem os 10 nomes, o Senhor tem as pessoas que o Senhor quer que nós alcancemos, o Senhor tem, ó Deus, e centenas de pessoas virão ao Senhor. Nós queremos, e ó Deus, não permita jamais que nós façamos como foi feito ali, jogar o bebê na caçamba. Deus, livra-nos disso, mas que essas pessoas que vierem sejam muito bem amadas, sejam bem cuidadas, para a glória do teu nome. Ó Pai, abençoa cada vida, abençoa cada lar, ó Deus, abençoa, que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso amigo de todas as horas, que a unção do Espírito, o poder do Espírito venha sobre a sua vida, e que você esteja envolvido com o projeto de Deus para a sua vida. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Entre no projeto de Deus para a sua vida, entre no propósito de Deus para a sua vida. Entra, venha, use a estratégia que Deus está te dando no poder do Espírito Santo e faça aquilo que Deus está querendo. Haja em nome de Jesus. Eu profetizo a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus. E passa aqui para você pegar a sua, para colocar o seu nome lá no relógio de oração. Está aqui. Se você ainda não tem o panfleto do projeto Natanael, passa por aqui. Tudo como o pastor Gilson explicou. E o convite está tudo aqui, ó, conforme o pastor Gilson explicou. Deus te abençoe.